18h28, o Radar de Notícias está de volta para o segundo bloco, que marca a primeira entrevista do nosso programa, há 3 dias da eleição. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio mais uma vez a vereadora Márcia Tasquetti. Vereadora, muito obrigado pela sua presença e por separar um tempo na sua concorrida agenda para atender a imprensa de Guarulhos. Eu agradeço muito, André, pelo convite, agradeço o Léo, toda a equipe aqui do Radar. É sempre muito bom estar aqui e agradeço a todos que estão nos assistindo para poder saber como que está a política, né? Nós estamos aí nos momentos finais, é muito importante o que vocês fazem aqui nessa comunicação. Então vamos à nossa entrevista, temos muitas questões a abordar com a senhora. Ontem nós recebemos 2 candidatos a vereador e 1 vereador e eu comecei a entrevista perguntando porque, diferentemente do candidato que está buscando uma vaga, a senhora, enquanto integrante do parlamento, tem o que mostrar, tem contas a prestar. Então eu começo a nossa entrevista perguntando o seguinte, vereadora, há 3 dias da eleição, qual o balanço que a senhora faz do seu mandato nesses últimos 4 anos? Eu estou de missão muito cumprida, André. Foram 3 anos e meio aí trabalhando demais. Quem acompanha o nosso trabalho sabe o quanto eu venho trabalhando, o quanto eu fiz projeto. Eu aprovei mais de 30 projetos. Tudo que foi possível e muitas vezes até o que eu não combinei em 2020 eu fiz. O meu jornal de 2020 tinham algumas propostas e todas aquelas propostas de 2020 se transformaram em lei porque eu cumpri com tudo que eu me comprometi com a população. Então eu estou muito de missão cumprida, mas ainda falta, né, André? Eu aprovei lá o projeto do Hospital do Câncer na Câmara, já está no plano de governo do candidato a prefeito Jorge Wilson, xerife do consumidor, e também já consta no Diário da União. Mas eu entendo que eu tenho que estar eleita para que realmente seja implantado o Hospital do Câncer, porque senão pode muito bem engavetar. E essa é a grande missão do meu mandato, é a grande causa da minha vida, é trazer um Hospital do Câncer. Vereadora, a gente sabe que ao longo de toda a legislatura ocorrem algumas polêmicas, às vezes o vereador acaba se tornando assunto não necessariamente por pautas positivas, tem algumas, às vezes o munícipe ou enfim, o eleitor de uma forma geral não concorda, e acho que é natural que não concorde com 100%, com certeza. A democracia é isso mesmo, mas diante desse quadro eu pergunto para a senhora o seguinte, a senhora se arrepende de algo, algum voto eventualmente polêmico que tenha dado, algo que a senhora pode ter recuado num momento e que hoje, olhando pelo retrovisor, diria, eu teria feito diferente? Se arrepende, sobre o que seria? Não me arrependo de nenhuma votação que eu fiz. Votei contra a taxa do lixo, votei contra a extinção da Proguaru, votei contra a retirada da gratuidade do idoso no transporte público. Para mim, essas foram as votações mais polêmicas que existiram aí durante esse mandato que eu estou, e eu votaria novamente da mesma forma, e o restante eu não vejo como polêmico, então não tenho absolutamente nada do que me arrepender. Acredito que eu consegui aprovar mais projetos do que eu imaginava que eu iria conseguir, e sempre falo que as pessoas têm que tem que comparar quantos projetos tal vereador aprovou, quantos projetos tal vereador fez. Esse comparativo vai dar para a população um norte de quem ela tem que votar, quem tem que continuar o trabalho e quem não tem. Então, não me arrependo de absolutamente nada, André. Então, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora sobre, já que a senhora citou projetos que apresentou, muitos foram aprovados, é verdade, mas alguns ainda aguardam a votação. Da última vez que a senhora esteve aqui, nós falamos sobre o projeto do prontuário eletrônico, falamos sobre a lei Henri Borel também, aprovados. Que foram aprovados. A lei Henri Borel, particularmente, eu acho que, na minha opinião, é um marco para a cidade, porque o caso do garotinho Henri é uma das coisas mais abjetas e deploráveis que eu já vi na história recente do noticiário brasileiro. Mas eu queria falar com a senhora sobre iniciativas que a senhora apresentou, mas que ainda não foram aprovados, sancionados ou eventualmente vetados para que a Câmara pudesse derrubar ou não o veto. Quero começar
com o projeto de lei que a senhora apresentou para tentar criar um sistema de retorno à consulta para pacientes que estão fazendo com doenças crônicas ou tratamentos prolongados. Queria que a senhora falasse do porquê que a senhora teve essa ideia e se tem alguma expectativa de ser votado, porque eu sei que já foi deliberado, mas ainda o mérito não foi apreciado. Sim, eu tenho a expectativa de que até o final do ano seja votado e realmente seja aprovado. Por que desse projeto, André? As pessoas com doenças crônicas, quando elas saem do consultório médico, elas vão para a recepção falar com os atendentes SUS para poder remarcar a sua próxima consulta. Veja, ali às vezes elas têm que aguardar agenda. E a doença crônica não pode aguardar agenda, porque doença crônica, seja coração, seja pressão alta, tem que ser de forma muito rigorosa e periódica. Então, eu acredito que já tem que sair lá de dentro, marcado pelo sistema, ou, olha, em 30 dias tem que ser atendido no máximo. Então, esse projeto é um projeto muito importante e eu vou lutar muito para que ele realmente seja aprovado até o final do ano. Outro projeto da senhora, que aguarda ainda a primeira votação, é o projeto de lei que institui o direito ao pré-natal para as gestantes que estão em gravidez de alto risco. É claro que eu quero ouvir a senhora falar sobre o porquê dessa ideia, embora possa parecer óbvio do porquê da necessidade disso, mas queria te perguntar sobre por que um projeto dessa natureza, para atender gestantes que podem estar com uma situação de complicação na gravidez, não tem a celeridade que nós imaginamos que deveria ter. Porque, geralmente, o que acontece? A gravidez de risco, ela vai para uma UBS, por exemplo, ser consultada e feito pré-natal. Se nós já temos, a partir do começo do pré-natal, nós já sabemos qual é a maternidade que aquela mãe vai ter o seu filho, por que também não é feito o acompanhamento dessa gestante naquele mesmo hospital? Porque é uma gravidez de risco e quem tem a possibilidade de realmente conduzir da melhor forma não é a UBS, é o hospital onde aquela mãe vai ter o seu filho. Então, esse protocolo tem que ser mudado e nós temos que fazer, por exemplo, a gravidez de risco que é feita lá no Hospital Pimentas, não tem porquê a mãe ficar indo na UBS, olha, essa UBS não é gravidez de risco, você vai ter que ir na outra. Não, se você já sabe qual é o hospital que você vai ter, e, por exemplo, o Hospital Pimentas, ele tem total condição de acompanhar um pré-natal de gravidez de risco. Hoje nós temos lá uma ala totalmente, a ala rosa, totalmente para gestante, que foi inclusive uma luta minha, porque um dia eu entrei lá e uma gestante, vendo uma emergência de uma pessoa baleada, ela caiu e infelizmente teve um infarte. E a partir daquele dia eu falei, nós não podemos mais ver uma gestante ficar ali esperando um exame ou esperando um atendimento no meio de uma urgência. Ela tem que ter um espaço para ela onde só tem a gestante. E hoje nós temos o Espaço Rosa lá no Hospital Pimentas, que está sendo um sucesso e eu acredito que é lá que tenha que ser feito o pré-natal de gravidez de risco. Até pela condição, estrutura do hospital e tudo mais. A senhora é conhecida também como a vereadora da saúde, tem muitos materiais da senhora que circulam com essa... mais fiscaliza a saúde. Isso, essa alcunha, né, digamos assim. Eu queria aproveitar, voltar rapidamente só na pesquisa sobre a qual falamos no bloco anterior, justamente para ouvir a senhora sobre isso. Lá pelas tantas, o Instituto Atlas Intel faz a seguinte pergunta para o entrevistado. Como você avalia o desempenho da Prefeitura da cidade de Guarulhos em cada uma das seguintes áreas? E aí aqui nós temos limpeza urbana, obras públicas, ordem urbana e segurança, áreas verdes, lazer, meio ambiente, pavimentação de ruas e calçadas, educação, cultura, turismo e eventos, saúde e transporte público. No que diz respeito à saúde, ótimo, 1%, bom, 9%, regular, 18%, ruim, 13%, péssimo, 60%. A esmagadora maioria dos entrevistados avaliam como péssimo o desempenho da Prefeitura da cidade de Guarulhos na área de saúde. Queria que a senhora fizesse um diagnóstico. Por que 60% avaliam como péssimo o desempenho da Prefeitura na área da saúde? Então, na verdade, assim, eu acredito que a saúde ela já esteve muito pior.
Se eu falar para você que a saúde hoje ela é 100%, não tem como eu dizer isso para você, porque nem os particulares estão 100%. A Unimed, por exemplo, hoje tem uma espera de atendimento, e olha, eu estive lá e eu fiscalizei, eu tenho vídeos disso, 8 horas de espera, e no período de dengue, de 8 a 12 horas de espera. Só que assim, tudo que é público, a pessoa, se ela esperar meia hora, às vezes ela já acha que é muito. E eu também acho que muitas vezes é muito. Mas o número, todas as vezes que alguém perde um emprego, por exemplo, a primeira coisa que se corta é o plano médico. Então, é mais um que migra para o SUS. Hoje nós temos aí quase que mais de 80% da população de Guarulhos que utiliza a rede pública de saúde. Ou seja, nunca vai estar totalmente maravilhoso para alguns. Mas dizer, André, que não melhorou, de quando eu assumi, inclusive tem um vídeo aí que vai sair hoje, quando eu assumi, no Hospital Pimentas, eram pessoas gritando, sem roupa, sangrando, de qualquer forma, no corredor do Hospital Pimentas e do Hospital HMU. Hoje eu desafio qualquer um entrar no Hospital Pimentas ou no Hospital HMU e ter pessoas internadas em maca dentro desses hospitais. Não existe mais. Nós conseguimos que 17 leitos fossem colocados onde ficavam as cadeiras lá no Hospital HMU. Nós conseguimos, dentro do Hospital Pimentas, aumentar a quantia de leitos, colchões novos, leitos novos. Ah, não está bom? Claro que não está. Se eu falar para você que está bom, eu estou mentindo, porque eu quero excelência na saúde. Eu luto para ter excelência na saúde, mas todas as vezes que nós fiscalizamos, algo nós melhoramos. E eu acredito que a maior ferramenta, André, de um vereador é a fiscalização. Eu tenho certeza que todas as fiscalizações que eu faço, porque eu continuo fazendo, existe a campanha eleitoral, mas eu não parei de fiscalizar um dia. Então, todas as fiscalizações que eu faço, eu tenho certeza que salvam vidas. Eu recebi um áudio ontem de uma pessoa dizendo para mim, você não me conhece, mas o dia que eu estava no Hospital Pimentas, que você foi fazer uma fiscalização, já fazia 2 meses que eu estava aguardando uma cirurgia de fêmur. Na mesma hora que você chegou, me encaminharam e falaram, a vereadora está aí, a vereadora está aí, a vereadora... Isso ajuda, porque é através da fiscalização que a gente melhora o serviço público de saúde, é que a gente melhora o serviço público de limpeza, de roçagem, de educação. Ou seja, o que precisa melhorar é a fiscalização. E essa obrigação é do vereador. Eu tenho cumprido com excelência, André. Estou de consciência muito tranquila e quem me conhece sabe disso. Tivemos tudo normal aí, produção? Então, só uma pequena falha técnica. Se a senhora, estamos a 3 dias da eleição, se a senhora for reeleita, que tipo de iniciativa na saúde a senhora acredita que é possível fazer, ou que pelo menos a senhora idealiza apresentar, seja em projeto de lei, indicação, ou ao menos que sirva de contribuição para o prefeito, para qualquer ente público? Que tipo de ideia que a senhora tem que ainda não conseguiu apresentar, que a senhora faria a partir de 25? São muitas, mas eu vou te falar uma. Eu vou te falar algumas e a partir de hoje, pode gravar bem. As ideias que eu der aqui estão lá no meu jornal, mas vai aparecer um monte aí falando que já tem essa ideia. Porque na saúde, eu nunca encontrei com ninguém nesses quase 4 anos, mas agora todo mundo cuida da saúde. Olha, eu tenho a missão de implantar a telemedicina, que é um projeto nosso que já está aprovado e nós precisamos desse projeto. Nós precisamos implantar um centro de imagem e eu acredito que dá para fazer no 2º e 3º andar do Hospital Pimentas. Dá para fazer num andar daquele um centro de imagem onde a gente vai ter, se Deus quiser, ressonância magnética, tomografia e todos, angiotomo, angiorressonância. É isso que Guarulhos precisa, para não ter que sair para outro município para fazer esse tipo de exames. Nós precisamos também fazer a psiquiatria, que hoje
está no HMU, nós temos, ali não tem a mínima condição de ter uma psiquiatria. Eu vou lutar muito para que a psiquiatria seja referência no Hospital Pimentas, porque lá nós temos a condição, temos estrutura e já funciona bem a psiquiatria lá. Então, eu acredito que lá dá para melhorar, aumentar e se transformar numa referência, esquecendo o HMU. E onde é a psiquiatria do HMU? Se transformar em mais leitos. Então, esse é um movimento que eu tento e acredito que vou conseguir fazer, porque eu consegui fazer tantos outros. Nós temos que lutar para chegar a verba para implantar o Hospital do Câncer, porque essa é a minha grande missão. Quem me conhece sabe que eu perdi minha mãe com câncer de garganta e eu não vou viver em paz enquanto eu não tiver um hospital aqui dentro da nossa cidade dessa magnitude. E tantas outras coisas, né, André, que a gente precisa, mas essas são as mais importantes e também implantar, fazer com que seja realmente respeitado o direito da mulher ter o seu filho de parto cesárea e não ser mais induzida quando ela não quer, porque nós temos um número muito grande de parto, criança com falta de oxigenação no cérebro e mãe que muitas vezes perde o útero com essas induções abusivas. Queria para a gente arrematar esse assunto da saúde, né? Porque a senhora citou diversas vezes a questão do Hospital do Câncer, que nós inclusive falamos recentemente aqui no programa, da iniciativa que a senhora teve, indo até a Lesp e conseguiu, o termo que eu mesmo utilizei, arrancar do candidato Jorge Wilson esse comprometimento no seu plano de governo. A senhora citou, por exemplo, o fato de toda da burocracia envolvendo o hospital já estar no Diário da União. Sim. Mas só para quem está nos acompanhando, quem não está familiarizado, quais são os próximos passos? Uma vez que o governador já formalizou a parte da documentação, o que esperar daqui para frente? Nós precisamos buscar a localização que tem que ser esse hospital, que eu entendo que daria para fazer no próprio bairro dos Pimentas, por conta da logística, e nós vamos ter que buscar o recurso como governo do estado para poder implantar. E nós não podemos deixar esse projeto ser engavetado por falta de recurso. Nós vamos ter que buscar em Brasília recurso com o deputado, na Alesp com o deputado, com o próprio governador do estado. E para isso, André, precisa de alguém de luta. Porque não basta você falar assim, eu quero ser vereador. Por que você quer ser vereador? Você tem que ter uma causa, você tem que ter um objetivo, porque poder pelo poder, ninguém aceita mais. Nós temos, a pessoa quando ela coloca o nome dela à disposição para ser vereador, governador, prefeito, ela tem que ter uma causa. Por que eu quero isso? Eu me senti muito indignada quando a minha mãe faleceu com câncer, naquela situação, sem ter um hospital aqui. Essa indignação me fez aproximar da política e buscar o que a gente precisa para a nossa cidade. Porque tem muitas mães sofrendo como a minha e tem muitas Márcias, filhas, sofrendo como eu sofri. Só rapidamente, vereadora, temos um internauta aqui que nos pergunta por que não publicamos nada sobre a pesquisa de ontem. Nós falamos sobre essa pesquisa, Isaías, no programa de ontem. Nós não fizemos reportagem porque tivemos 3 convidados no programa de ontem. O nosso programa durou quase 2 horas, mas foi assunto do nosso programa. Peço a você, Isaías, que se possível procure o nosso programa de ontem. Foi antes das 3 entrevistas, você encontrará. Eu e Léo estávamos aqui na bancada e citamos a pesquisa, ok? Muito obrigado pelo seu comentário. E no WhatsApp também está, a nossa produção nos informa. Só, se me permite, vereadora, eu estava vendo um importante vereador aqui da cidade, eu vou preservar o nome porque eu quero crer que foi um ato falho. Estava numa dessas agendas de campanha normal e disse o seguinte, olha, é importante votar no candidato Jorge Wilson porque o governador Tarcísio passou uma ligação e disse na hora para nós, se o Jorge Wilson ganhar, o dinheiro para o Hospital do Câncer está separado. Eu quero crer que tenha sido um ato falho, porque eu quero crer na boa vontade do governador de que não vai virar as costas para a cidade de Guarulhos caso o Jorge Wilson perca. Mas aproveitando essa situação, queria perguntar para a senhora se compromete me permita utilizar uma palavra aqui de forma
infernizar, no bom sentido, a vida do próximo prefeito, ainda que não seja o Jorge Wilson, para que o governador mande o recurso para cá, para que o Hospital do Câncer de Guarulhos não fique à mercê do candidato que venha ganhar a eleição? Essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, eu quero que fique gravado aqui nesse radar, porque nós vamos, se Deus quiser, falar sobre essa entrevista. Para mim pode ser o prefeito A, B, C, D, pode ser o prefeito que eu apoiei, que eu estou apoiando, que é o próprio Jorge Wilson, pode ser qualquer um. Vai ser a mesma cobrança, porque a missão de trazer um hospital do câncer está muito acima da política, está muito acima de qualquer prefeito. E o prefeito que me respeitar e que respeitar a população dessa cidade, ele tem que se comprometer com esse hospital. Então, se ele não se comprometer, ele vai apanhar. Eu eleita, eu estarei em cima da tribuna, batendo nele. Seja o prefeito que eu apoiei, seja o que eu não apoiei. E eu não tenho conversa, porque a missão... Inclusive me chamam, né? Ah, Márcia é avião desenfreado e tal. Sou mesmo, porque eu não estou na política para poder... Eu não estou na política por um emprego, eu tenho profissão, eu sou advogada. Eu estou na política porque eu tenho a missão de trazer um hospital do câncer. Eu tenho um propósito com Deus, um propósito com a minha família e um propósito com a população dessa cidade. Nós vamos lutar, enquanto eu tiver saúde, eu vou lutar pelo Hospital do Câncer. Vereadora, caminhando aqui para a parte final da nossa entrevista, porque ainda hoje temos mais um convidado, eu queria pedir para a senhora, na verdade queria ouvi-la, sobre essa disputa que se avizinha agora no campo da eleição majoritária e não para o legislativo, que é por onde a senhora concorre. Como nós falamos no bloco anterior, a pesquisa mostra que se a eleição fosse hoje, o segundo turno deveria ser disputado pelo ex-prefeito Eloy Pietá e pelo vereador Lucas Sanches, o candidato que a senhora apoia, Jorge Wilson, segundo a pesquisa Atlas Intel. É importante dizer isso, não é o André que está dizendo, não é a vereadora que está dizendo, não é o radar de notícias que está dizendo. Se a pesquisa estiver equivocada, quem tem que ser responsabilizado é o Instituto de Pesquisa. Nós apenas aqui passamos a informação e cabe ao eleitor julgar se ele confia ou não na pesquisa, então é importante deixar isso claro, mas o que a pesquisa mostra é que se a eleição fosse hoje, o candidato que a senhora apoia não estaria no segundo turno. Queria que a senhora fizesse uma breve avaliação, como que a senhora está vendo essa disputa, sobretudo no campo mais à direita, do Jorge Wilson com o Lucas, e perguntar para a senhora, por que não, se está confiante na ida do Jorge Wilson para o segundo turno. Eu estou muito confiante na ida do Jorge Wilson para o segundo turno. Eu vejo que ele é o candidato a prefeito mais preparado. É o único que acolheu o nosso projeto do Hospital do Câncer e que hoje consta no plano de governo dele. Eu vi todos os planos de governo e eu não vi em nenhum plano de governo que não seja o do Jorge Wilson constando lá que vai estar buscando recurso para poder fazer o Hospital do Câncer. Então, eu confio muito que a população fará o melhor para a cidade e eu acredito que o Jorge Wilson vá para o segundo turno. Não consigo acreditar em pesquisa 100%, até porque de todos esses anos que eu estou na política, e mesmo antes, quando eu não era da política, eu nunca fui pesquisada. Nunca ligaram na minha casa, nunca ligaram no meu telefone. Minha filha, minha família, meus amigos, ninguém recebeu uma ligação dizendo em quem você vota. Então, assim, é complicado a gente falar de pesquisa, eu acredito muito no que eu vejo. E nós temos aí várias pesquisas que erraram e eu acredito muito no que eu vejo, estou muito na rua. Eu acredito que o Jorge Wilson estará no segundo turno, sim. Com quem? Eu já não sei direito, porque a gente escuta, do mesmo jeito que a gente escuta que vai com o Eloy, a gente escuta que o Lucas já ultrapassou o Eloy, uma hora o Lucas está para... Então, assim, de verdade, não dá para entender. E eu torço muito, eu oro muito, tenho dobrado meu joelho para que o Jorge Wilson seja o próximo prefeito da cidade de Guarulhos, porque eu tenho certeza que é o melhor projeto para a cidade. E para a gente encerrar, vereadora, como eu pergunto sempre para quem busca um mandato, seja ele o primeiro, o segundo, o 10º, não importa, porque a vereadora Márcia Tasquete merece ser reeleita?
Porque a Márcia Tasquete, ele fala Tasquete, mas eu não ligo que a maioria fala Tasquete. Mas às vezes eu falo certo, é que eu confundo sem que, de vez em quando. Até eu falo Tasquete, olha. A Márcia Tasquete, ela tem causa, ela tem uma missão, ela cuida de pessoas, é a vereadora que mais fiscalizou a saúde sem medo de errar. Então, eu acredito que quem tem causa, quem tem missão, quem está aqui com um propósito, tem que ser reeleito. E não tem nenhuma entrevista que eu dou que eu não mostro para que eu vim, para o que eu vim, o que eu tenho feito. E é isso. Agora, a gente vê muitas pessoas falando, André, quando você pergunta por que você quer ser vereador, a pessoa se embanana, fala de enchente, fala de N coisas, mas não fala de uma causa. E quem não tem causa quer poder. E eu não sou a favor do poder, eu sou a favor da causa, porque a população precisa de quem lute pela causa dela. É isso. Vereadora, muito obrigado pela sua presença. Faltando 3 dias para a eleição, eu tenho certeza que a senhora ainda vai gastar muita sola de sapato, mas queria agradecer por ter deixado um tempo na sua agenda para prestar contas aqui com o nosso programa e a população guarulhense. Conte sempre com o Radar de Notícias, volte mais vezes, foi um prazer tê-la aqui. Eu agradeço muito, André, e a todo o Radar essa oportunidade, é muito bom estar sempre aqui. E a todos vocês que nos assistiram, compartilhe, porque informação a gente não pode segurar, a gente tem que repassar. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos, boa sorte a todos. Sorte não é sorte, é Deus. Se Deus quiser, já deu certo. É isso, e além de tudo isso que a vereadora disse, para você compartilhar, deixa o like aí também. Vamos tentar chegar ainda hoje em 100 likes, ó, nessa primeira parte do programa, 52, faltam 48, 100 likes é a meta de hoje. Se você não deixar o like faltando 3 dias para a eleição, a gente vai ficar chateado. Vamos no YouTube, né? Isso, no YouTube. No YouTube. No YouTube, aperta o joinha lá. Ah lá. Vai todo mundo lá. O pessoal está querendo se comunicar comigo através de um vídeo, o apresentador está ficando cada vez mais maluco. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, Cristiano Biriba, candidato a vereador pelo DC. Voltamos já.